Como criar planilha de orçamento, produtos e serviços no Excel passo a passo. Na aula passada, aprendemos a dar saída do nosso estoque. Conforme salvamos o nosso orçamento, as quantidades que eu estou dando saída são debitadas do nosso estoque. Mas fica a pergunta, e se o nosso estoque estiver zerado? E se a quantidade que eu estiver dando saída for maior do que a quantidade em estoque? Então é isso que vamos estar aprendendo no vídeo de hoje. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo no Excel com o canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas, de segunda a sábado. E aos domingos às 17 horas. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então vamos lá, ó. Vamos dar uma olhadinha na nossa BD. Produtos para que a gente possa entender o conceito. Ó. Observe aqui a minha quantidade que eu tenho em estoque nesse momento. Vamos supor que a pessoa que utiliza a nossa planilha vai informar aqui o cliente que vai estar querendo que faça um orçamento para o mesmo. E vamos supor que eu dê a saída de 6 do código. Vamos colocar aqui o código 1. Se eu for lá na minha base de dados, na minha BD Produtos, observe que o produto de código número 1 é esse primeiro aqui, registro. Observe qual a quantidade de itens que ele tem no estoque. Vamos dar uma olhadinha, ó. Ele tem apenas 5 itens no estoque. E aí o que vai acontecer, ó? Vamos verificar se ele vai dar saída, sim ou não, ó. Então vamos lá. Nesse momento vou clicar em salvar orçamento. Observe que ele vai me perguntar se eu desejo realmente salvar o orçamento, sim ou não. Ao clicar no sim, observe que ele executou a operação. E vamos dar uma olhadinha no nosso banco de dados. Se no nosso estoque, observe que ele ficou com a quantidade de -1. Ou seja, ele aceitou que eu desse uma saída de uma quantidade maior do que a quantidade que eu tenho em estoque. E vamos supor também, vamos colocar aqui esse produto aqui com a quantidade em 0. É o produto número 2. Vamos fazer uma simulação, ó. Suponhamos que eu dei a quantidade aqui, saída de 2 ou de 1, como queira. E vamos colocar aqui o produto número 2, ó. Então, o produto número 2, vimos agora que eu tenho 0 em estoque. Vou preencher aqui os dados do cliente, já que são campos obrigatórios. E vou clicar aqui em salvar orçamento. Ele vai me perguntar se eu desejo realmente salvar o orçamento, sim ou não. Vou clicar no sim. E observe que novamente ele salvou o orçamento. Observe aqui que o orçamento está salvo. É esse orçamento aqui, Ricardo Souza Pereira. O orçamento de número 5. Ó. Se eu for dar uma olhadinha na minha BD Produtos, observe que eu fiquei com a quantidade de estoque também negativa. Porque eu tinha 0, ele tirou 2 do meu estoque. Obviamente, resultou em um valor negativo. Então como é que a gente corrige isso? Ó? Então vamos lá. Ó. Vamos primeiramente aqui na nossa BD Produtos colocar uma quantidade positiva, para que a gente possa fazer uma simulação, ó. Isso daqui é apenas questão de lógica. Se você entendeu como é que eu fiz para realizar o cálculo, então vamos à questão de lógica para que a gente possa fazer uma correção nesse tipo de situação, ó. Então vou clicar com o botão direito em salvar orçamento. Eu vou estar editando a macro por trás dessa forma. Tem aqui a opção atribuir macro, que é a opção que eu vou estar selecionando, ó. Cliquei com o botão direito. Vou clicar em atribuir macro e eu vou estar clicando nesse botãozinho aqui, o botão editar. Ou seja, eu vou estar editando a macro por trás dessa forma. Cliquei. E agora eu vou ter acesso à rotina salvar orçamento. Então, dentro da minha rotina salvar orçamento, ele faz apenas aquela pergunta se o meu usuário quer salvar o orçamento, sim ou não. Se o usuário clicou no sim, ele executa essa rotina aqui, ó, prosseguir com o orçamento, que está logo aqui abaixo. Ó. Então, o prosseguir com o orçamento é a rotina que faz o salvamento do histórico do orçamento e também faz a baixa lá no meu estoque. Então vamos verificar aqui um pouquinho abaixo. Ó. Observe que eu tenho aqui, ó, o IT planilha 4. Perfeito? E o que é que ele faz basicamente? Lembre-se que na aula passada a gente aprendeu a buscar de acordo com o item formado na minha base de dados. Para quê? Para que eu descubra a quantidade que ele tem em estoque. Então, o que é que eu devo fazer aqui? Ó? Se observarmos, eu coloquei essa estrutura praticamente no final da minha estrutura. Ou seja, ele já salvou o orçamento. No entanto, é nesse momento aqui que ele faz o débito lá no meu estoque. Então,
vamos imaginar a seguinte situação. Se eu não tenho uma quantidade positiva, ou se eu informei uma quantidade maior do que a quantidade que eu tenho em estoque, eu não posso deixar essa rotina no final da minha estrutura. Por quê? Porque se eu deixar nessa posição que está nesse momento, ele vai continuar salvando o meu orçamento, e quando chegar nesse momento de fazer o débito no estoque, o que pode acontecer? Pode acontecer dele não mais fazer, porque a gente vai colocar validações. Então, seria interessante que antes dele salvar o meu orçamento, primeiramente ele faça o débito lá no nosso estoque. E como é que a gente faz isso? Ó, vou dar o Ctrl X, recortei a estrutura daqui e vou reposicionar a mesma. E vamos colocar, por exemplo, ó, vou colocar essa rotina aqui, ó, bem no início, ó, após a minha estrutura for. Perfeito? E aí o que eu devo fazer? Ó? Aqui simplesmente ele já faz o cálculo e devolve para minhas células da minha linha de coluna número 7 atualizada. Então, antes de eu fazer esse cálculo, seria interessante o quê? Eu colocar uma estrutura if, que quer dizer se, ou seja, eu vou fazer uma verificação. E eu vou verificar o quê? Observe, ó, eu vou verificar se na minha ponto cells, abro o meu parênteses na minha variável linha, da minha coluna número 7, se ela, por exemplo, aqui, até onde eu estou escrevendo aquela célula que vai receber atualizada a quantidade, beleza? Então eu vou verificar se ela, por exemplo, se ela é menor, ou seja, se a quantidade que eu tenho em estoque é menor do que a quantidade que eu estou informando para dar baixa. Então a quantidade que eu estou informando para dar baixa está na minha planilha 3. Na nossa planilha 3, ponto cells, abro o meu parênteses na minha variável lim, na nossa coluna número 6. E aí eu coloco o nosso tempo. Ou seja, se essa quantidade que eu informo que eu tenho no meu banco de dados, se for menor do que a quantidade que eu estou dando baixa, se for menor, ele vai fazer o quê? Bom, vamos colocar um MCG Box. Ó. MCG Box, vou colocar aqui o meu envar, entre parênteses, entre aspas duplas, vou utilizar a própria variável sistema para retornar a pessoa que está logada não na planilha, mas logada aí na sua máquina, beleza? Então vou utilizar aqui o meu username. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E aí vamos concatenar com a mensagem que eu queira, beleza? Então vou dar o espaçamento para não aglutinar tudo junto e vou informar, por exemplo, quantidade. Vamos colocar aqui, ó, quantidade de estoque menor quantidade de estoque insuficiente. Vamos colocar aqui, ó, quantidade de estoque insuficiente. Fecho aspas duplas, vírgula, bb, information. Vou utilizar o símbolo de informação na minha mensagem. Vou colocar uma vírgula e vou colocar um título nessa mensagem. Então vou colocar o título, vejamos. Se eu não estiver enganado, já lhe ensinei a criar um título dinâmico. Vamos verificar aqui. Vou tentar chamar o mesmo título MSG. Observe que aparentemente ele não aceitou. Então, possivelmente ele não existe nessa planilha específica, beleza? Então vamos colocar um título estático mesmo, beleza? Então vamos lá. Vou colocar, por exemplo, aqui, programador Excel VBA. É o título da mensagem que vai aparecer ao nosso usuário. Ou seja, se o meu estoque, a quantidade que eu tiver em estoque for menor do que a quantidade que eu estou tentando dar baixa, ele vai emitir essa mensagem. E essa linha aqui, que é a linha que faz o cálculo, ela não deve ser executada. Então, vou colocar aqui um else, ou seja, só vai executar isso aqui se a quantidade que eu estiver em estoque for maior do que a quantidade que eu estou tentando dar baixa. Entendeu a lógica? Legal? E aí, o que eu também deveria fazer ou devo fazer? Bom, suponhamos que eu estou dando saída de vários itens. Então, para que ele não venha processar um item, o interessante aqui tem N formas de se programar, beleza? N forma de utilizar aqui o raciocínio lógico. Vamos colocar o seguinte, ó. Para que ele não venha processar isso daqui e ignore o nosso código pare por aqui, eu vou colocar apenas um exit sub. O que o exit sub faz? Ele ignora tudo que estiver abaixo dele nessa situação, beleza?
O único momento que o exit sub permite que ele execute o que estiver abaixo dele é quando a gente está utilizando as estruturas ou erro. As estruturas de tratamento de erros, beleza? Legal? Ou seja, se a quantidade que eu estiver em estoque for menor do que a quantidade que estou tendo baixa, ele vai emitir essa mensagem ao usuário, vai parar o meu código por aqui e não executar mais nada que estiver abaixo dele. Vamos fazer um teste? Então, esse daqui eu tenho que colocar apenas o nosso end-if para fechar a estrutura. End-if, esse end-if aqui fecha a estrutura if que eu abri aqui, ó, beleza? Então vamos fazer um teste, ó. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa BD Produtos e vamos verificar, por exemplo, esse produto aqui que tem 5 em estoque, ó, que é o produto de número 2. Então vamos colocar primeiramente uma quantidade menor do que a quantidade que está em estoque, perfeito? Para que a gente possa testar se, quando eu informar a quantidade menor, se a minha quantidade de estoque for maior, se ele vai aceitar, e também o vice-versa. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 2. Nesse momento, eu tenho quanto em estoque? Eu tenho 5. Ou seja, se eu estou informando 2, ele vai ter que aceitar. Ó. Vou colocar aqui o código número 2. Vamos preencher aqui as informações do cliente. E vou clicar em salvar orçamento. Ó. Cliquei. Vou clicar em sim. E aparentemente ele aceitou. E vamos dar uma olhadinha lá no nosso BD Produtos. É para a quantidade que tinha em estoque nesse momento era a quantidade de 5. Então agora, como eu dei saída de 2, então lá tem que ficar o número 3 em estoque. Vamos verificar. E está lá o nosso número 3, exatamente, ó. Agora vamos colocar uma quantidade maior do que a quantidade que eu tenho em estoque. Vamos verificar o que é que vai acontecer, ó. Vamos colocar a quantidade de 3, vou colocar o mesmo código do produto, o item 2, e vamos também colocar aqui o nosso cliente, ó. Beleza? Vou clicar em salvar orçamento. Ao clicar em salvar orçamento, eu vou confirmar clicando no meu sim. Observe que ele salvou o orçamento. Se eu for na minha BT Produtos, eu fiquei com o estoque de 0. Até aí ele aceitou porque eu tinha 3 em estoque, dei a saída de 3. Obviamente, como eu tinha quantidade suficiente em estoque, ele permitiu, beleza? Vamos colocar agora uma quantidade maior do que eu tenho em estoque. Vamos colocar, por exemplo, 1. 1 já é maior que 0, então aqui já é para ele estar aceitando a estrutura, ó. Então vamos novamente formar aqui um cliente e vou clicar em salvar orçamento, ó. Cliquei no sim. Observe, ó, Gleidson, quantidade de estoque insuficiente. Claro que a gente ainda pode padronizar mais ainda o nosso texto, beleza? Então, Gleidson, a quantidade de estoque insuficiente. Ou Gleidson, a quantidade de estoque é insuficiente, como você queira. Vou dar um OK. E aí ele não vai executar mais nada para a gente. Vamos verificar o que aconteceu aqui, ó. Se eu for na minha planilha de orçamento, ela continua ainda preenchida e observe que nada executou. Se você observar, eu saí da minha tela que eu estava. Como eu vou ter que sair da tela, caso você queira que ele não saia ou dê aquele efeito que não saiu, o que eu devo fazer? Que planilha é essa? Ó? Essa é a planilha orçamento, ó. Legal? Então o que eu devo fazer? Ó? Desenvolvedor, Visual Basic, vamos só verificar o codename na mesma. Exibir o meu Project Explorer. A planilha que tem o nome orçamento é a planilha 3, ó. Legal? Esse nomezinho aqui fora do parênteses. Então o que eu devo fazer aqui? Vamos colocar aqui, por exemplo, aqui abaixo do meu MCG Box, vou colocar planilha 3.activate, só para estar ativando novamente a mesma. Então, activate. E vamos executar aqui para que a gente possa entender, ó. Cliquei em salvar orçamento, cliquei no sim, deu um OK. Observe que não sai do campo. Se sair, ele deu aquele efeito como se eu não houvesse saído dessa planilha. Ó. Continuo ativo na mesma tela. Ou seja, ele não aceita agora que eu dê uma quantidade de saída maior do que a quantidade que eu tenho em estoque. Legal? Claro, outras situações podem ocorrer aqui e a gente vai trabalhando melhor no nosso arquivo para estar inibindo situações possíveis que podem ocorrer erros. Beleza? Legal? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo objetivo e ensinou a restringir da saída maior do que a quantidade que você tem em estoque. Espero que você tenha deixado aquele gostei para que possamos bater aquela meta de 50 likes no vídeo, para que eu entenda que você gosta desse conteúdo e possamos dar continuidade nesse projeto. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel
de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. Já é inscrito? Então compartilhe esse vídeo, recomenda o nosso canal para os seus amigos também aprender Excel de forma gratuita. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!